A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Sua Palavra. Eu me chamo Flávio Oliveira e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Afinal de contas, o que foi que fizeram de Estevão um homem com tanta ênfase e com uma mensagem tão impactante ao ponto de diversos acusadores e seus algozes se levantarem contra a sua vida? Nesta lição nós aprenderemos sobre a vida deste homem de Deus, que é o primeiro mártir da igreja primitiva. E vamos para a nossa aula, para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É a lição 7, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e será uma manhã de domingo em todas as congregações, igrejas espalhadas pelo Brasil e por todos os lugares, de aprendizado a respeito da vida de Estevão. E eu quero aqui citar para você algumas características de Estevão, que fizeram de Estevão um homem com grande influência, apesar de ser bem breve, curta, mas de grande influência na igreja primitiva. Primeira característica, antes de nós entrarmos na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Primeira característica de Estevão que fez dele um homem de grande influência na igreja primitiva. Primeiro, Estevão era cheio de fé. Estevão, ele tinha fé. E a fé dele era tão evidente que as pessoas percebiam por aquilo que acontecia através da fé de Estevão. Segundo, Estevão era cheio de poder, cheio de fé e de poder. Duas virtudes que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo cristão em todo mundo precisa ter em sua vida. Primeira, a crença, que fé aqui é crença, é crer, acreditar, ter firmeza na palavra, crer em Jesus, no nome de Jesus. E o poder é exatamente aquilo que temos dado por Deus para que as manifestações gloriosas do Evangelho estejam presentes em nossas vidas. E por causa da fé de Estevão e do poder que ele tinha dado por Jesus, Estevão fez muitos prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha, o Evangelho de hoje, por exemplo, nós temos esse canal, o canal Sua Palavra. Eu tenho certeza que você já percebeu que nas nossas ministrações, nas nossas prédicas, nas nossas homilias, na forma que nós pregamos, nós somos assembleianos e eu sou um evangelista e nós ministramos a palavra de Deus. Mas o evangelho a qual nós cremos é o evangelho em que é preciso ter renúncia. Precisamos renunciar, abortar algumas coisas, tomar a nossa cruz, porque foi o que Cristo nos ensinou. Aqueles que querem seguir a mim, ele disse, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho que está sendo pregado era diferente do evangelho que Estevão pregava. E o evangelho que eu acredito é o evangelho com a cruz, e não é o evangelho sem cruz, onde não há renúncia, onde apresenta-se muitas facilidades às pessoas, apresenta um mundo evangélico muito fácil, onde tudo pode, tudo é permitido, as mensagens são para agradarem os diversos paladares das pessoas. Não é este evangelho que nós ministramos e nem era este o evangelho que Estevão ministrava ou pregava. Então é importante nós apontarmos aqui, falarmos nesta nossa pré-aula, que a lição vai apresentar a vida de Estevão, como eu já citei aqui algumas características. Quando foi que Estevão ele foi colocado em evidência para que se tornasse notória a pessoa de Estevão? Nós vamos destacar as características de Estevão, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus até mesmo quando estiver à beira da morte, como foi com Estevão.
e conscientizar cada uma das pessoas a permanecerem cheias do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Nós, à semelhança de Estevão, nós acreditamos no verdadeiro Evangelho. Paulo, em Romanos capítulo 1, escreve naquela carta àquela igreja, ele diz assim, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele diz no versículo 15 que o justo viverá pela fé, e de fé em fé. Mas no versículo 16 ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Opa! Precisamos pregar um evangelho que leve as pessoas a despertarem uma crença em Cristo, ao ouvirem a palavra de Deus, para o reconhecerem como seu Senhor e como seu Salvador. Esta é a finalidade do Evangelho de Cristo. E é este Evangelho que nós ministramos. Em nenhum dos nossos vídeos você vai ver mensagem de oba-oba. É que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te fazer isso, aquilo, outro. Claro, Deus tem todas as condições para fazer isto. Mas eu não vou ministrar uma mensagem aqui para te colocar como alguém que vai apenas barganhar com Deus. Senhor, eu vou te entregar aqui esta oferta, te dar isso aqui, o Senhor vai me dar 100 vezes mais, como algumas pessoas ministram por aí. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, por causa de homens amantes de si mesmos, arrogantes, que, por causa de suas belas palavras, deturparão a fé de muitas pessoas. Não é este o nosso papel. Como homens de Deus, como servos do Senhor, nós temos uma preocupação em ministrarmos a palavra genuína para que a sua fé seja fortalecida em Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é o fundamento da igreja. Nós estamos em Cristo, devemos permanecer em Cristo, ficarmos em Cristo, andarmos como ele andou, falarmos como ele falou, darmos bons testemunhos, pois a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 15, Jesus diz, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz. E ele diz, é para que as pessoas olhem para a vossa luz, vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. As pessoas têm que perceber em nós obras que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Então, ao obreiro do Senhor, aos pastores, aos evangelistas, aos mestres, como disse Pedro, não convém ser ganancioso, avarento, não. Tem que ser um bom despenseiro de Cristo, tem que ser fiel e cuidar do rebanho do Senhor. E este era o papel de Estevão. A preocupação de Estevão era cuidar da obra do Senhor, como dispenseiro de Deus. Então, o testemunho de Estevão, ele impactou a vida de muitas pessoas. E nós precisamos, pense numa coisa que todos nós somos mestres, é em falar. É em falar. É dado ao ser humano falar. A língua. Nós temos a nossa língua nos identifica, é o nosso idioma, nós podemos falar. Agora nós não podemos, como cristãos, falarmos qualquer coisa, qualquer tipo de mensagem, para tentar levar as pessoas, manipular as multidões, ao meu bel prazer, para me favorecer.
Não. O nosso papel é ministrar a palavra de Deus, porque acreditamos no poder que há na palavra. É a palavra quem transforma, quem regenera, quem muda o caráter das pessoas. E é nisto que eu acredito. E é por isso que eu ministro neste canal Sua Palavra, para que esta palavra te alcance e mude a sua vida, mude teu caráter, as tuas ações, as tuas atitudes, para que você seja uma pessoa mais amorosa, mais cuidadosa, mais benevolente, bondosa, amiga, fazendo coisas boas, boas obras, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Só que Estevão, ele apareceu. Lembra que eu falei aqui? Ele apareceu. Atos capítulo 6, a partir do versículo 5. Quando ocorreu um problema na igreja primitiva, questão de uma gestão de, digamos que, distribuição de porção para as viúvas, levaram esta causa aos apóstolos. Então os apóstolos, como conselheiros e orientadores da igreja, orientadores. Nós não somos dono da igreja. Nós não somos senhores da igreja. A igreja tem um dono. Quem fundou a igreja, quem deu origem à igreja foi Cristo. Mateus capítulo 16, ele diz: Pedro, sobre esta pedra palavra, sobre este fundamento que sou eu fundarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ele disse, Cristo, vai construir dele, igreja, assembleia, corpo. O que o Cristo bendito, o Filho de Deus, ele quer de nós como obreiros, é que nós sejamos canais de Deus, abençoadores, para ministrarmos a palavra de Deus, para que Deus venha te abençoar no nome de Jesus. Para que você tenha paz, para que a paz do Senhor chegue ao teu lar, para que as bênçãos do eterno Deus te alcancem. É por isso que nós estamos ministrando esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É porque nós acreditamos que esta palavra aqui, ela não voltará vazia. Ela irá prosperar a tua vida. Se você precisar de uma cura física, em nome de Jesus, você será curado através desta palavra. Se você precisar de uma cura interior, emocionalmente ferido, angustiado, amargurado, se frustrou com os homens, se decepcionou com um amigo, com a família, algo de ruim aconteceu na sua vida, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo, o nosso Senhor, amigo fiel e verdadeiro, nosso Deus, ele tem para ti uma paz que excede todo o entendimento. Deus vai acalmar o teu coração. Eu ministro sobre ti neste dia. Deus vai acalmar os teus pensamentos. Deus vai acalmar a tua alma, porque você é uma bênção de Deus. Então Estevão, ele aparece neste cenário das viúvas. Homem de boa reputação, primeira característica de Estevão, homem de boa reputação. Segundo, cheio de fé. Terceiro, cheio de poder. Quarto, cheio do Espírito Santo. Estar aí. Homem escolhido por Deus. Ninguém pede para ser escolhido. Ninguém se autodenomina ou se auto-intitula pastor, apóstolo, evangelista, presbítero, diácono, cargos de influência na igreja. Esses dons ministeriais, quem dá é Cristo, quem escolhe é Ele. Foi Ele quem chamou, Ele quem separou, Ele quem escolheu, Ele quem capacitou espiritualmente os seus escolhidos para fazerem a obra de Deus e darem continuidade ao ministério que foi entregue por Cristo nas mãos dos seus apóstolos. E detalhe,
A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 16, versículo 15, que Jesus nos escolheu e Ele nos escolheu para darmos frutos. Frutos, árvores frutíferas. E os nossos frutos têm que ser frutos bons, frutos que agradem ao Senhor e que sejam obras de valor, para que as pessoas percebam Cristo em nós e através das nossas obras. Estevão, cheio do Espírito Santo, como bondoso, passou a ser ingressado na obra de assistência social. Se você acompanha o nosso canal, que é o canal Sua Palavra, se você olhar e pesquisar os nossos vídeos, você perceberá que tem vídeos aí que nós falamos de um projeto de assistência social, porque a nossa igreja, aqui na cidade de Genipapo dos Vieiras, tem uma preocupação com a assistência social, cuidar dos mais carentes, dos mais necessitados, além de levar a palavra de Deus que transforma o caráter, de abençoar as pessoas em oração e com oração, que era a primeira missão de Estevão, cuidar de pessoas. Eu tenho certeza absoluta, Deus te escolheu para cuidar de pessoas. Ouça a voz do Senhor, atenda o chamado do Mestre amado, que sejamos úteis na obra de Deus, que sejamos canais de bênçãos, cheios de fé, de poder e do Espírito Santo de Deus, de caráter, não corrompidos, obreiros, homens de Deus que não se vendem, não se trocam, não barganham, que não lesam a fé das pessoas, mas que permanecem firmes em Cristo, prontos para serem caluniados como foi Estevão. Sim, Estevão sofreu uma covarde oposição, mas ele não reclamou, ele não murmurou. Se lermos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, perceberemos que Cristo vai falar sobre isso. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos caluniarem, falando mal contra vós, porque grande será o vosso galardão lá nos céus. Sim, somos perseguidos. Este é o verdadeiro evangelho. Este é o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. Cristo foi caluniado, Cristo foi ofendido, Cristo sofreu, Cristo foi esbofeteado, espancado, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinho, uma lança o transpassou, o crucificaram por causa da palavra. E ele mesmo diz isso. A palavra de Deus, quando ela é genuína, ela incomoda as pessoas não aceitam a palavra genuína. Olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui, debaixo do sangue de Jesus. Hoje, infelizmente, o evangelho que se prega é o evangelho da facilidade. O evangelho que se prega é o evangelho da troca, da barganha. Dá isso para Deus, que Deus vai te dar tantas vezes mais. É tantas coisas que introduziram no evangelho, introduziram tantas coisas, tantas práticas que são nocivas, que podem destruir a fé cristã, a fé de diversas pessoas, que a preocupação das pessoas hoje é só enganar, defraudar. E meu sentimento é de repúdio. Por isso que Estevão foi apedrejado, porque ele pregava um evangelho genuíno. E eu te convido a fazer parte de um evangelho genuíno, que causa transformação nas pessoas, que muda o caráter, que faz as pessoas terem contato direto com a Bíblia, com a palavra de Deus, que tem o seu caráter transformado.
Não é esse evangelho por aí não, que alguns vendem almofada, lenço, caroço de feijão. É a mesma coisa das indulgências, lá em 1448, 1500, quando o próprio Jerônimo Savonarola e até o próprio Martinho Lutero protestaram contra as indulgências, por causa da palavra. Então, nós precisamos voltarmos urgentemente para a palavra. João capítulo 5, versículo 39, Jesus falou isso para um grupo de pessoas: vós errais, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Nós conhecemos as Escrituras, conhecemos a Cristo. Então nós temos que ensinar para as pessoas Cristo. A palavra de Deus, ela precisa chegar no teu coração. E nós estamos aqui para ministrar uma palavra genuína. Porque Estevão era e foi genuíno, um herói da fé. As pessoas não aplaudiram Estevão. As pessoas não levantaram bandeiras para celebrar: olha, Estevão. Não. Rejeitaram ele por causa da mensagem, por causa da palavra. E eu estou aqui com o meu coração apertado. Porque nós vivemos dias em que muitas pessoas, elas fazem com que multidões sejam enganadas. E Estevão, ele foi diferente. As pessoas, os seus opositores, não resistiam com a sabedoria com que ele ministrava. Havia tanta fé naquele homem, tanto poder, tanta autoridade de Deus, que quando ele ministrava, até os seus algozes se incomodaram com a palavra que ele ministrava. É por isso que eu digo para você, eu te convido a nós mergulharmos nas Escrituras, examinarmos a palavra. Como disse o salmista no Salmo de número 1, versículo 2: antes o meu prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer está na lei do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Você vai dar fruto na estação própria. Deus certamente cuidará de ti, para que você guarde a tua fé, guarde o teu testemunho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estevão enfrentou os seus acusadores, opositores, ministrando a poderosa palavra de Deus. Mateus 4:4. Quando Jesus foi ser confrontado, Jesus foi conduzido pelo Espírito, pela virtude do Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quando o opositor, o adversário, que este é o seu nome, que significa o seu nome, confrontou Jesus, se opôs a Jesus, que ele tentou Jesus na área física, Jesus disse: não. Ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sempre digo para as pessoas: examine. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isto. Ele disse: olha, examinai tudo e retende o bem. O que for bom, útil para a sua vida espiritual, guarde em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai guardar a tua fé. Nós vamos suportar a fúria dos acusadores, como fez Estevão. Muitas pessoas nos apontam, criticam as nossas crenças, o nosso credo. São mais de 10 crenças, as nossas doutrinas, a maneira que nós nos portamos. Alguns dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia,
que a Bíblia não é a palavra de Deus, que nós parecemos um bando de loucos. Não tem problema não, sirva a Cristo. Quem te chamou foi Jesus. Quem te separou, te fez igreja do Senhor. Oh glória, foi Jesus. Quem entregou a sua vida por ti, lá na cruz do Calvário, foi Cristo. Permaneçamos firmes nas promessas do Senhor e na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esta pré-aula ela te abençoe, que venhamos manter o nosso testemunho diante da violência dos nossos acusadores, daqueles que tentam nos acusar, nos caluniar, nos difamar. Ore por esta pessoa, para que Deus mude ela, para que Deus abençoe ela, para que ela seja alcançada pela palavra, transformada pelo Evangelho, para que ela possa falar como nós falamos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ficou para trás, nova pessoa, novo homem, transformado, caráter diferente, índole diferente, que fala diferente, que age diferente. Aleluia! Para que eles percebam as nossas boas ações e percebam que realmente você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, usada como canal de Deus. Então, Estevão, este homem de Deus cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, com boa reputação, que fez uma obra de assistência social para ajudar as viúvas, ele também enfrentou seus algozes. Ele não se levantou para amaldiçoar seus algozes, não. Seus acusadores, não, senhor. Ele apenas ministrou a palavra de Deus. Porque quem muda o homem, quem transforma o homem, é o Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz isso. Em João, Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, capítulo 13. Capítulo 16, versículos 6, 7 e 8. O Consolador, o Espírito da verdade, é quem convence o homem, é quem esclarece, traz a luz do Evangelho para a mente do homem. Ele faz com que a palavra de Deus resplandeça e o homem passe a enxergar a Jesus. Tudo que eu quero e o que eu mais desejo é que você perceba Jesus. É que você tenha um encontro genuíno com Cristo, com o Senhor Jesus. Eu espero que este canal seja uma bênção na tua vida, pois ele foi criado para nós ministrarmos a palavra de Deus. Se você observar aí, não tem nenhum vídeo com viés político e nem com outro tipo de conhecimento, a não ser a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, porque eu fui alcançado por esta mensagem, eu fui transformado. Jesus me tirou de um lugar que bem difícil, me curou, me restaurou, transformou a minha vida. Por isso que estou ministrando esta palavra a você, esta nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Segundo, a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, a violência dos acusadores, o perdão no martírio. Cheio do Espírito Santo, enquanto as pessoas o acusavam, Estevão estava lá cheio do Espírito Santo de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Como Pedro fez no Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto as pessoas achavam que eles estavam bêbados, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a ministrar a palavra, dizendo:
Nós não estamos bêbados ou embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, porque isto é cumprimento da promessa, da palavra, da profecia que está em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só podemos ministrar a palavra cheios do Espírito Santo de Deus e da presença do Senhor Jesus, como fizeram Estevão. Mesmo diante das violências dos seus acusadores, das acusações, da tramóia que eles fizeram, ele não deixou de pregar o evangelho genuíno, que é um evangelho de renúncia. Um evangelho onde não é apenas status, mas é que é preciso renunciar o meu eu, renunciar as minhas vontades, para que a vontade do Pai prevaleça e permaneça na minha vida, sem defraudar, sem ser arrogante, sem ser ganancioso, ministrando a palavra para que as multidões elas venham se encontrar com Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Você que estará assistindo esse vídeo e ouvindo esta palavra, Jesus tem poder para mudar a sua vida. Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem poder